Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos de Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Esses três versículos são bem conhecidos e é por este motivo que vamos abordá-los e nos aprofundarmos em todo o seu significado e sentido. Ou seja, tudo aquilo que Jesus nos transmitiu através desses três versículos. Mas para isto vamos ler os versículos um de cada vez e fazermos a sua explicação. Então, vamos para o texto ver o que diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que devemos levar em consideração aqui neste versículo é que Jesus faz um convite para todos que se sentem cansados e oprimidos para vir até Ele. Sabemos muito bem que este convite não estava sendo estendido somente àqueles em sua época, mas a qualquer um que se encontra cansado e oprimido, este convite se mantém estendido. Aí te fazemos esta pergunta: mas cansado e oprimido do quê? É o que vamos ver agora. Mas para isto, vamos ler Isaías 28, do versículo 12 ao versículo 13, que diz: ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Aqui em Isaías fica bem esclarecido o motivo pelo qual o Senhor Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos. E aqui cabe novamente a pergunta: mas oprimidos do que? Da própria lei. Quando rejeitamos o conselho do Senhor, toda a lei torna-se unicamente regras, mandamentos impossíveis de serem cumpridos por nós, por consequência do pecado. E é justamente aqui que entra o sacrifício do Filho de Deus em nosso benefício. Para isto, vamos ler Colossenses 2, versículo 14, que diz: havendo riscado a escrita que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos então agora para o versículo 29 de Mateus e ver o que o Senhor nos diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Precisamos receber o cumprimento de toda a lei, proveniente unicamente dele, pois é por este motivo que ele nos diz que devemos receber o seu jugo, e assim poderemos aprender com ele, pois só desta forma alcançaremos descanso para as nossas almas. Aqui está o mapa para qualquer um que busca verdadeiramente o descanso para a sua alma, pois só nele encontraremos tal milagre, porque ele é verdadeiramente manso
e humilde de coração. Graças ao Filho de Deus, hoje temos esta esperança que nele não seremos confundidos com aqueles que desrespeitam voluntariamente o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que assumiu a nossa maldição, recebendo em seu próprio corpo a nossa condenação, para que pelo seu sofrimento e imensa dor nós tenhamos esta felicidade de confessarmos a nossa libertação do pecado no pretérito, no presente, e Ele, pelo seu poder, segura em suas mãos todo o nosso futuro. Não brinque com o pecado. Assim dizia o querido pastor Antônio Abujanra. O pecado não é brincadeira. Para quem não conhece o trabalho que este homem realizou em nome do Senhor, digite o seu nome em uma pesquisa aqui no YouTube e você encontrará o trabalho maravilhoso que este homem fez em nome do Senhor Jesus. E agora, voltando para o texto, vamos ler o versículo 30 de Mateus para finalizar o nosso estudo. E vamos ver o que diz. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos deu a sua vida através de seu sacrifício, de sua morte e ressurreição naquela cruz. Só por meio do seu sacrifício é que somos agraciados com o seu suave jugo e com o seu leve fardo. Para entendermos esse assunto com mais profundidade, vamos ler Hebreus 9, versículo 26 ao versículo 28, que diz: Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Como já disse antes, o pecado não é brincadeira. Adão cometeu um único pecado e foi suficiente para a degeneração de toda a humanidade. Mas, mesmo o pecado tendo entrado no mais profundo de nosso ser, ainda assim temos controle do nosso ser. Não podemos evitar de nascermos pecadores, mas podemos evitar que o nosso pecado seja prejudicial para o nosso irmão. E para isto não há desculpa. Foi por este motivo que o Filho de Deus doou a sua vida para que o pecado que Adão praticou fosse aniquilado e pelo derramar de seu sangue todos os nossos pecados fossem lavados. Em outras palavras, isto é, verdadeiramente nascer do Espírito. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça
esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.